Saindo do núcleo em direção ao exterior da célula, encontramos a membrana plasmática. As membranas celulares definem o limite interno e externo das células e regulam o trânsito de moléculas e íons através desse limite. Também são responsáveis pela comunicação com o meio externo da célula. São flexíveis e deformáveis e seletivamente permeáveis. Também acompanham o crescimento celular. São compostos por lipídios, proteínas e carboidratos. O principal componente são os lipídios, formando em torno da célula uma bicamada fosfolipídica. A sua parte interna tendo propriedades hidrofóbicas e externamente propriedades hidrofílicas. Na composição da membrana também existem as proteínas integrais. Muitas delas atravessam a bicamada e desempenham várias funções como sinalização, transporte e adesão. As proteínas periféricas encontram-se sobre a membrana. Os carboidratos encontram-se ligados covalentemente a lipídios ou proteínas, se localizando na superfície não citosólica da membrana. O transporte passivo é o tipo de transporte de substâncias através da membrana plasmática que ocorre sem gasto de energia, porque as substâncias se movem naturalmente do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. No transporte passivo existem dois tipos de difusão, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, é um processo que ocorre da região onde as partículas estão mais concentradas para regiões em que as partículas estão em um estágio de menor concentração. E esse processo se repete até que atinja um equilíbrio nas concentrações. Então, até que se atinja um equilíbrio nas concentrações, as partículas passam de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Assim, a difusão ocorre a favor de um gradiente de concentração. Com isso, não há gasto de energia. Um exemplo onde podemos ver esse tipo de difusão é na nossa própria respiração, onde o oxigênio, ao chegar aos alvéolos pulmonares, difundem-se para o sangue dos capilares. Enquanto isso, o gás carbono presente no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos. A difusão facilitada é um tipo de transporte de substâncias através da membrana celular que conta com o auxílio de proteínas. Essa difusão ocorre sem gasto algum de ATP. Com isso, a difusão facilitada é a passagem através da membrana de substâncias que não se dissolvem em lipídios, ajudadas pelas proteínas que permeiam a bicamada lipídica. Esse processo é utilizado principalmente no transporte de carboidratos, aminoácidos, vitaminas e alguns íons, como sódio, potássio e cálcio. Então, a principal diferença que podemos notar entre a difusão simples e a difusão facilitada é que na difusão facilitada a gente tem o auxílio de proteínas, não vista na difusão simples. Então, essa é a principal observação que podemos ver de acordo com essa explicação rápida e básica sobre difusão simples e difusão facilitada. O transporte ativo é o que ocorre através da membrana celular, onde substâncias se deslocam-se com gasto de energia. Nesse caso, o transporte de substâncias ocorre do local de menor para o de maior concentração, ou seja, contra um gradiente de concentração. É importante salientar que a energia necessária a essa mudança é proveniente da quebra da molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, em ADP, adenosina difosfato e fosfato. No processo chamado bomba de sódio e potássio, a concentração de sódio é maior no meio extracelular, enquanto a de potássio é maior no meio intracelular. A manutenção dessas concentrações é realizada pelas proteínas transportadoras que capturam o íon sódio, que é o Na+,
no citoplasma e bombeia-os para fora da célula. No meio extracelular, capturam os íons potássio, que é o K+, e os absorvem para o meio interno. A bomba de potássio e sódio, entre vários fatores, a manutenção de alta concentração de potássio dentro da célula é importante para a síntese de proteína e o bombeamento de sódio para o meio extracelular é importante uma vez que estabelece a diferença de carga elétrica entre os dois lados da membrana e está diretamente ligada aos processos de contração muscular e condução dos impulsos nervosos.